Olá, boa tarde. O governo brasileiro e o Poder Judiciário prestam assistência a juízas afegãs que chegaram ao Brasil após fugirem do regime talibã. Acolhidas como refugiadas, elas já tiraram o CPF e estão recebendo toda a assistência do Estado, como educação, moradia e alimentação. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a legislação que trata do assunto, mas esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos outros. Supremo Tribunal Federal retoma hoje as atividades presenciais. As regras para o retorno ao trabalho de forma presencial foram baseadas em estudos técnicos que vinham sendo realizados desde agosto. Plenário virtual. Ministros do Supremo decidem que Defensoria Pública também pode atender pessoa jurídica. As empresas devem comprovar que não têm recursos financeiros para pagar advogado. E ainda, sessão plenária. Ministros do Supremo podem decidir hoje se o porte de arma branca é considerado delito. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje as atividades presenciais. O retorno gradual dos servidores segue todos os protocolos de segurança sanitária. Aferição de temperatura, conferência de protocolo, checagem de cartão de vacinação. Os procedimentos adotados no Supremo Tribunal Federal têm o objetivo de garantir uma volta segura de todos os colaboradores e prestadores de serviço. A medida marca o retorno gradual aos trabalhos presenciais na Corte. O uso de máscara de proteção e o distanciamento social nas dependências do tribunal continuam obrigatórios. De acordo com resolução assinada pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux, todos os frequentadores, tanto do público interno quanto do público externo, devem apresentar comprovante de vacinação emitido pelo aplicativo Conect SUS do Ministério da Saúde. As regras para o retorno ao trabalho de forma presencial foram baseadas em estudos técnicos que vinham sendo realizados desde agosto. As sessões plenárias também vão voltar a ser presenciais, assim como as turmas. Advogados vão poder apresentar manifestações durante os julgamentos, tanto no plenário quanto por videoconferência. A resolução do Supremo Tribunal Federal prevê critérios para a manutenção desse formato de acordo com a taxa de transmissão da Covid-19 no Distrito Federal, podendo haver alteração para cenários mais restritivos caso haja alguma mudança nos índices. Por enquanto, ainda fica suspensa a visita guiada ao STF, o acesso à biblioteca, ao museu e ao restaurante do tribunal pelo público externo. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se o porte de arma branca é considerado um delito. A matéria é objeto de recurso que teve repercussão geral reconhecida pelo plenário. As implicações legais do porte de arma branca sem autorização serão discutidas pelo Supremo Tribunal Federal após o plenário virtual, por maioria, acompanhar a manifestação do relator, ministro Edson Fachin, que reconheceu a repercussão geral do recurso extraordinário com agravo. O caso veio de São Paulo. O Tribunal de Justiça paulista defendeu que armas brancas possuem caráter letal e, apesar de não terem sido incluídas no Estatuto do Desarmamento, a conduta deve ser considerada contravenção penal. No caso analisado, um homem foi condenado ao pagamento de 15 dias multa pelo porte de uma faca de cozinha e teve o recurso negado. A Defensoria Pública de São Paulo, que representa o condenado, alega que a decisão recorrida viola o princípio da legalidade penal, em razão da falta de uma norma que regulamente o porte de arma branca, o que inviabiliza a obtenção de licença para isso. O MP paulista defende que o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, que estabelece como contravenção trazer consigo arma fora de casa, sem licença da autoridade e sob pena de prisão simples ou multa ou ambas penalidades, está em plena vigência, uma vez que a Lei do Desarmamento somente cuida do porte de armas de fogo. E outros julgamentos também estão previstos na pauta da sessão plenária de hoje. Quem tem as informações é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Além desse caso envolvendo porte de armas, os ministros ainda podem se debruçar na análise de outros 3 processos.
O primeiro item da pauta é uma ação sobre a competência dos municípios na edição de leis sobre assistência jurídica e defensoria pública. A Procuradoria-Geral da República alega que a atuação legislativa municipal viola o princípio do Pacto Federativo, porque cabe à União estabelecer as normas gerais e aos estados e o Distrito Federal legislarem de forma suplementar. O caso começou a ser analisado no plenário virtual, mas em razão de um pedido de destaque do ministro Dias Toffoli, foi encaminhado ao plenário físico. Consta também uma ação apresentada contra a lei do Estado do Paraná, que impõe às prestadoras de serviços de telecomunicações a obrigação de informar os dados dos proprietários de linhas telefônicas que acionarem indevidamente os serviços de atendimento de emergência. O relator é o ministro Gilmar Mendes. A legislação prevê a aplicação de multa ao proprietário de linha telefônica pelo acionamento de serviços de remoções, resgates, combate a incêndio, ocorrências policiais ou atendimento de desastres considerados indevidos, originados de má-fé ou que não corresponda a uma situação real. O regime jurídico dos servidores do Serviço Exterior Brasileiro também está na pauta. A legislação afasta a aplicação de trecho da lei sobre regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Na prática, a legislação impugnada acabou com o exercício provisório em unidades administrativas do Ministério das Relações Exteriores no exterior para servidor público cônjuge de diplomata, oficial ou assistente de chancelaria. A discussão aqui é saber se o dispositivo impugnado, ele dispõe contra o dever de tutela da instituição familiar, se atenta contra o direito social ao trabalho e se ofende o princípio da isonomia. A sessão começa logo mais às 14h. Em julgamento no plenário virtual, os ministros do Supremo entenderam que pessoa jurídica também pode ser atendida pela Defensoria Pública desde que comprove insuficiência de recursos financeiros. Os ministros do STF analisaram o pedido do Conselho Federal da OAB que pedia a inconstitucionalidade de trechos da Lei Complementar 80 de 1994, que autoriza a prestação jurídica por defensores públicos sem exigir inscrição na OAB, além de permitir atuar na defesa de empresas. O Conselho alegou que a Constituição Federal define como necessitado o cidadão sem recursos financeiros, diferente do que está previsto na Lei Complementar, que amplia a atuação da Defensoria Pública na defesa de empresas. Além disso, argumentou que a permissão para o defensor público atuar sem registro na OAB é ilegal, porque dessa forma exercem atividades privativas de advocacia e, por isso, devem estar inscritos na ordem. No plenário virtual do STF, prevaleceu por maioria o voto do relator ministro Gilmar Mendes. Ele entendeu que a emenda constitucional 80 de 2014 determinou que a Defensoria Pública preste assistência jurídica gratuita e integral aos que comprovarem insuficiência de recursos e que a empresa também pode provar que não tem condições financeiras de arcar com despesas com advogado e que a atuação do defensor público está ligado à função institucional. Não se confunde com a atividade de advogados privados ou públicos. Uma das diferenças é que não podem receber honorários. Por essa razão, não precisam estar inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. E você vai ver a seguir, juízas afegãs recebem assistência do governo federal brasileiro. Vamos falar sobre a legislação que trata do acolhimento delas daqui a pouco, no próximo bloco. Qual a importância da nossa Constituição Federal? Do ponto de vista jurídico, a nossa Constituição é a norma superior a todas as outras normas existentes, possuindo, pois, uma supremacia sobre todas as outras, ou seja, ela regula o modo como todas as demais leis de nosso sistema jurídico serão feitas, assim como também regula as decisões judiciais e os atos administrativos, regulando, enfim, a condução do direito como um todo e a organização do Estado e da sociedade.
O governo brasileiro e o Poder Judiciário prestam assistência a juízas afegãs que chegaram ao Brasil após fugirem do regime talibã. Elas foram acolhidas como refugiadas. No Brasil, visto humanitário é concedido a estrangeiros que buscam refúgio por sofrerem algum tipo de violação de direitos humanitários. Em setembro, os Ministérios das Relações Exteriores e da Justiça e Segurança Pública assinaram uma medida que regulamenta a concessão de visto temporário com base na política migratória de 2017, para que o Estado brasileiro possa garantir direitos humanos. Essa medida foi tomada para atender solicitações de mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência. Foi com base nessa medida que cerca de 270 juízas afegãs e seus familiares chegaram a Brasília no mês passado. As magistradas passaram a ser perseguidas por integrantes do regime talibã, que assumiu o governo do Afeganistão. Elas tiveram atuação condenando cidadãos afegãos e também do Talibã, e esses, com a assunção do governo pelo governo talibã, né, aconteceu a soltura de muitos condenados, e isso virou na possibilidade de uma perseguição a essas juízas. Então, o auxílio humanitário, em que pese ele ser um direito de todo e qualquer ser humano, nesse caso em específico foi concedido às juízas afegãs em decorrência do exercício profissional. A operação para trazer as juízas afegãs e seus familiares para o Brasil foi sigilosa por se tratar de perseguição política. Aqui elas já tiraram o CPF e estão recebendo toda a assistência do Estado, como educação, moradia e alimentação. O plano de ação humanitária também prevê aulas de português para o grupo. A AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, está atuando frontalmente nessa situação, mas diversos organismos também estão cooperando pelo auxílio internacional de refúgio dessas juízas afegãs. Inclusive o CNJ, no que tangencia a questão do trabalho, já se manifestou no sentido de que estão abrindo a possibilidade delas continuarem exercendo aqui no Brasil a atuação delas como juízas. Na condição de refugiadas, as juízas afegãs passam a ter direito de ficar no Brasil, um alívio para quem presenciou momentos de horror no país onde nasceu. Obrigada a todos. E para falar mais um pouquinho sobre a campanha denominada Nós por Elas, a campanha da Associação dos Magistrados Brasileiros, eu converso agora com a presidente da AMB, a doutora Renata Gil. Olá, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Renata. Muito boa tarde a todos que nos assistem. Um prazer, mais uma vez, estar esclarecendo na TV Justiça as ações da nossa AMB. O prazer é nosso em falar sobre esse tema tão importante, essa iniciativa. Parabenizo a senhora e toda a equipe. Por que as juízas e por que o Afeganistão? Exatamente porque as mulheres, logo após a tomada do Talibã, de Cabul, elas se encontraram em maior risco de vida, especialmente as juízas que já haviam condenado integrantes do Talibã por diversos fatos, dentre eles explosão de embaixadas e tantos outros atos atentatórios à civilização lá no Afeganistão. Então, elas passaram a se esconder, passaram a ter um problema realmente de vidas próprias e de sua família, o que nos chamou a atenção, e imediatamente a AMB, após assistir na televisão essa situação toda e que as mulheres voltariam a ser apedrejadas nas ruas, que elas precisariam de autorização de qualquer homem. Imagine, uma criança do sexo masculino tem autorização para levar uma mãe ou uma mulher mais velha à rua, mas essa mulher não pode sair à rua sem a presença masculina. Então, todas essas situações que são violadoras de direitos humanos já consagrados em diversos tratados internacionais, inclusive que o Brasil já subscreveu, nos chamaram a atenção, e sendo a AMB a maior entidade de magistrados do mundo, né, pelo menos em países democráticos, nós fomos acionados pelas entidades internacionais de magistrados para que nós pudéssemos atuar. Antes mesmo que isso acontecesse, esse acionamento, nós já havíamos enviado um ofício ao ministro Luiz Fux, presidente do Conselho Nacional de Justiça, sobre a possibilidade de acolhimento dessas magistradas no âmbito do Poder Judiciário Nacional.
Renata, sob o ponto de vista jurídico, qual é a diferença dessa portaria interministerial que versa sobre a autorização da residência específica, visto temporário, para aquelas que nós já tínhamos em vigor? Em verdade, a gente tem a Lei 13.445 de 2017, que é a Lei de Migrações, mas essa lei carecia de uma disciplina maior com relação ao visto humanitário. O Brasil já tem recebido diversos cidadãos de outros países, como os sírios, haitianos, venezuelanos. Eu tive a oportunidade, inclusive, de visitar a Operação Acolhida na Venezuela, na fronteira do Brasil com a Venezuela, lá em Pacaraima, em Roraima, e a gente já tinha notícia de que essas pessoas estavam já entrando no território nacional e necessitando de todo esse acolhimento. Mas com relação ao Afeganistão, a situação era emergencial daquele momento, em razão de um grupo armado e conhecido no mundo inteiro por impor terror, não só aos afegãos, mas também a outros países. Então, nesse sentido, a urgência, essa lei de migrações precisava de uma portaria para disciplina. Essa portaria era uma portaria interministerial e talvez por algum entrave burocrático ela não tenha acontecido, mas tão logo, isso é o bonito de toda essa história, tão logo a AMB acionou o governo federal, essa portaria saiu num tempo recorde e muito bonito também que no texto da portaria há todo o pedido da AMB, que fosse especialmente para mulheres, para crianças, familiares e contemplando essa situação das juízas afegãs, que foi objeto, inclusive, do discurso do presidente da República na Assembleia da ONU, dando a entender que o pedido realmente seria concretizado. A gente ficou muito feliz com o documento, com a possibilidade do documento, e depois partimos para a questão da emissão desses vistos humanitários para que elas pudessem sair da área de conflito. Doutora Renata, qual é a situação dessas mulheres hoje aqui no Brasil? Elas já tiraram CPF, estão com documentação sendo regularizada, são acolhidas, estão acolhidas, E eu sei que a senhora tem uma relação já bem próxima dessas mulheres, São quase 30. Elas vão poder trabalhar aqui no Brasil, por exemplo, daqui para frente? Exatamente. As pessoas que acompanham o trabalho de acolhimento não têm a dimensão de quanta coisa precisa ser feita para que esse acolhimento seja bem sucedido. A primeira coisa é achar um lugar para elas morarem, depois a alimentação, e é uma alimentação diferente da nossa alimentação. Elas, por exemplo, comem carne halal, que é aquela carne que ela é produzida sem sacrifício do animal, sem sangue. O Brasil, apesar de ser o maior exportador de halal do mundo, que eu só vim aprender agora em razão dessa ação, a gente ainda não tem nos mercados essa venda, então tem todo um trabalho de obtenção dessa alimentação, o cuidado com quem está fornecendo essa alimentação para eles, que seja tudo muito bem identificado. Há um choque cultural muito grande, então tudo isso está sendo muito organizado. Além do que eles têm uma carga de abalo psicológico muito grande, porque eram pessoas ameaçadas que sentem culpa por terem deixado o seu país com os seus familiares. A maior parte da família ficou, só chegou com eles aqui a família próxima, filhos, irmão. Então, há uma angústia muito grande do abandono da profissão, do abandono da vida, dos objetos pessoais. A maior parte veio com uma mochila nas costas, e tudo isso gera um transtorno que ainda está sendo cuidado ao passo em que nós estamos cuidando da documentação aqui. E, para isso, obtivemos uma ajuda fundamental da Casa Civil, da Secretaria Nacional de Justiça, especialmente da Polícia Federal, porque é pela Polícia Federal que esse visto, que foi o visto emitido para que eles entrassem no Brasil, é convertido num pedido de residência oficial. Então, esse pedido de residência já foi formulado, as equipes da Polícia Federal atenderam especialmente esse grupo, porque é um grupo que é ameaçado, que tem, portanto, condições de segurança diferidas. É uma outra preocupação que nós da AMB temos muito, da proteção da segurança dessas pessoas, e já providenciamos não só a obtenção do CPF com a Receita Federal, que também montou um grupo para nos atender, como estamos preparando a abertura de contas bancárias, enfim, que eles tenham uma vida civil, tal como preconiza essa Lei 13.445, porque pela Lei 13.445, essas pessoas
tem o direito os mesmos direitos que um cidadão brasileiro tem a princípio. E, além de tudo isso, uma preocupação muito grande com a saúde deles, né? Porque são pessoas que passaram algum tempo, né, em situação precária, né, até serem efetivamente resgatadas. Então, eu tenho pacientes cardiopatas, eu tenho uma pessoa que está grávida. Então, são várias situações que foram todas organizadas e a gente hoje ganhou parceiros importantes, né, para fornecimento de plano de saúde, para fornecimento de escola particular gratuita, enquanto essas pessoas não conseguem um emprego e restabeleçam sua vida. É importante ser dito que essas pessoas não podem ser juízas nesse país ainda, né? Elas teriam que prestar um concurso de qualquer jeito. Então, a gente está num processo ainda de avaliação da possibilidade de validação de diploma para que eles possam exercer alguma função na área jurídica, né? É um passo muito grande você pegar pessoas que já têm uma idade aí já entre 30 e 35 anos, né, e se submetam a todo um processo de legislação brasileira, eles ainda não falam a língua. Então, quem acha que eles serão juízes está enganado, né? Eles não podem ser juízes, e o que a gente trabalha é para que eles obtenham algum trabalho, né, sejam remunerados para que eles possam reconstruir as suas vidas com dignidade aqui no Brasil. Doutora Renata Gil, excelente iniciativa, parabéns à Associação dos Magistrados Brasileiros, que está sendo tão bem conduzida pela senhora, e mais uma campanha vitoriosa, certamente. Muito obrigada, viu? Boa tarde, até a próxima. Olha, eu queria só pedir que eu estou aqui com a camisa, ó, Nós por Elas. Por favor, o nome da campanha, Nós por Elas, mostra pra gente, doutora Renata. Levanta mais um pouquinho aqui. Eu vou levantar um pouquinho, ó. Ótimo. Nós por Elas, da AMB. E eu queria pedir que as pessoas que puderem contribuir, né, no nosso site, nas nossas redes sociais, tem a conta bancária, o Pix, que são valores que vão ser importantes para que essas pessoas possam comer, né, viver aqui no Brasil nessa fase inicial até que elas tenham os seus empregos ou então busquem o seu futuro em outro país, porque elas têm o direito, né, de ir e vir também, se tiverem famílias em outros lugares. Mas, no momento, essa responsabilidade aqui é nossa. E eu tenho muito orgulho de ser brasileira, porque eu tenho recebido mensagens maravilhosas, a magistratura está firme ajudando. Então é isso, agradeço à TV Justiça mais uma vez a oportunidade de estar falando sobre uma campanha humanitária tão importante. Muito obrigada. A campanha Nós por Elas da AMB, é só entrar no site para contribuir e participar também. Tchau, tchau, doutora Renata, obrigada. E você vai ver no próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça confirma corte de candidata cotista por comissão formada após homologação do concurso. Os detalhes você acompanha daqui a pouquinho, eu volto já. A Constituição Federal de 1988 foi a que trouxe para o Brasil o que chamamos de plena democracia, já que ela veio logo após um período ditatorial. E essa Constituição, em relação às anteriores, foi a que mais deu realce aos direitos fundamentais, tais como igualdade, liberdade, propriedade, direito à vida e liberdade de expressão, dentre outros direitos. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou corte de candidata cotista por comissão formada após homologação do concurso. Por considerar válida a aferição das características dos candidatos em cota racial, realizada 4 anos após a publicação do edital de um concurso público, a primeira turma do STJ confirmou o indeferimento da inscrição de uma candidata que já havia tomado posse como especialista em saúde na cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. De acordo com o processo, a candidata foi a única aprovada para o cargo nas vagas reservadas a negros e pardos e a 35ª colocada na lista geral. 4 anos após o concurso, ela tomou posse pelo regime de cotas, mas posteriormente não foi reconhecida como negra pela Comissão de Verificação. A candidata alegou por meio de recurso em mandado de segurança no STJ que a comissão não foi prevista no edital e que a sua criação aconteceu fora do prazo adequado, quase 4 anos após a abertura do concurso e já depois da homologação do resultado. Ela sustentou ter havido violação dos princípios da motivação, da vinculação ao edital e da segurança jurídica.
O ministro Benedito Gonçalves, relator do recurso, afirmou que a autodeclaração não gera presunção absoluta de afrodescendência e, por isso, foi legítima a criação da comissão para aferir a veracidade das informações raciais prestadas pelos candidatos, para evitar fraudes e garantir maior efetividade à ação afirmativa. O relator destacou ainda que o edital do concurso, embora exigisse a autodeclaração racial, previu expressamente a possibilidade de posterior comissão para averiguar a veracidade das informações. O ministro observou também que, como ressaltado no acórdão de segunda instância, definir a comissão depois da homologação do resultado final do concurso não representa ofensa aos princípios da legalidade, da eficiência e da motivação, uma vez que se compatibiliza com a efetividade das ações afirmativas. Por unanimidade, a primeira turma seguiu o voto do relator e confirmou o corte da candidata cotista. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau.